Pai Celestial, Deus de bondade, Deus de misericórdia, mais uma vez chegamos, Senhor, humildemente à Tua casa, Senhor, para Te adorar, para falar com o Senhor, para ouvir a Tua voz, Senhor. Oh Deus, somos completamente necessitados do Senhor, precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor, do Teu amor, do Teu poder para vencer o mal, que nós possamos sair daqui melhores do que entramos, Senhor, que possamos sair daqui, Senhor Deus, refletindo o que vamos ouvir. Alimente as nossas almas mais uma vez nessa noite, pois Te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor possa abençoar todos nessa noite, amém? Nós vamos iniciar cantando o hino de número 224, Firme nas Promessas, Lá maior. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não serei falha, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluias, graças a Deus. 292, vamos cantar esse hino com toda a nossa alma. Quando o céu azul e lindo se ouvir os retinindos. Sol maior. 292. Quando
céu azul e lindo, se ouvir os retinidos, é o grande dia do Senhor. A luz branca adorada vai ficando desmaiada de tão grande que é o horror. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Quando a lua vermelhar e o sol não mais brilhar, é a hora da tribulação, e o céu vai se acabando e as estrelas derrubando, é o fim de toda a criação. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Fica escuro no momento e levanta os lamentos, lembrando que Jesus falou. Se ouvir ranger de dentes daqueles que não são crentes, todos para a perdição marcharão. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Aparece no momento um sinal no firmamento, todos os olhos o contemplarão, e os homens vão correndo, nas cavernas se escondendo, mas a morte deles fugirá. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, se vem. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, o fim vem, sim vem. Aleluia, graças a Deus. Nós vamos cantar mais um hino de número 280, Pátria minha, por ti suspiro, enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Mi maior. Duzentos e 80. Aleluias, graças a Deus. Pátria minha, por ti suspiro, quando no teu bom descanso chegarei. Os patriarcas de Deus amigos e os bons profetas fiéis antigos já entraram na tua glória, contemplando em esplendor o grande Rei.
os remidos, tão perseguidos pelo sangue, já venceram o dragão. Por Cristo são mais que vencedores, e agora cantam os seus louvores. Pátria Santa, desejo ver-te, ver o Salvador e a grande multidão. Lá no rio das águas vivas, sai do trono do Cordeiro e do Senhor. Na luz do íris tem a nascente, é como um vidro muito transparente. Pela margem daquele rio anda os remidos com o Salvador. Não há pranto na minha pátria, nela nunca se dará separação. Ali o trono de Deus descansa, ali teremos real bonança. Os remidos da minha pátria com Jesus eternamente reinarão. Aleluias, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos receber o pregador dessa noite, amém? Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por tão grande oportunidade de estarmos aqui em Tua casa para Te adorar, bendizer o Teu nome. Somos as pessoas mais privilegiadas que há neste lugar, ó Pai, porque temos hoje a oportunidade de entrarmos em Tua presença e termos companheirismo contigo. Isso nos faz melhores, ó Pai. Isso nos faz alegres, animados, encorajados para continuar, porque nós temos um Deus, ó Pai. Nós sim podemos dizer, com a boca cheia, a alma alegre, satisfeita, temos um Deus que peleja por nós. Obrigado, ó Deus vivo, por mais esta oportunidade de estar aqui com estes irmãos para podermos Te adorar, bendizer o Teu nome, agradecermos, ó Pai, com o nosso louvor, com as nossas vidas. Continua falando agora conosco por meio da Tua palavra, te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Amém. É bom estarmos aqui convosco. Amém. Irmãos aqui em Taguatinga, todos vocês que nos acompanham pela nossa página na internet, pelo nosso canal aí no YouTube. Temos aí mais de 1000 inscritos e aí tem uma facilidade, né? Talvez você não dá seu nome, porque logo que começa a transmissão, já chega aí o recado para você que a transmissão começou. Você já entra direto aí pelo YouTube, começa a assistir e não dá seu nome. Mas nós abrimos este recurso aí no YouTube, você pode deixar seu nome aí mesmo no YouTube, que aí quem estiver anotando, seja aqui ou seja lá no Pedregal, nós vamos anotar, não só aqueles que entram pela página, mesmo você que entra pelo
ele acessa o nosso culto pelo YouTube. Então você deixa seu nome, que vai ser notificado aí no final. Porque a facilidade da internet hoje, né, irmão? Aldinei, já entra direto no YouTube, já começa a assistir. Então você já deixa seu nome aí. Amém? Um abraço para todos vocês. Vamos ficar em pé, vamos ler Hebreus 13:8, bem conhecida a escritura. Podemos até citá-la de cor. Dentro da mensagem, Cristo identificado o mesmo em todas as gerações. Meditar um pouquinho dentro dela. Dentro desta escritura que é a base, foi a escritura aí do irmão Brana, e a escritura de cada cristão para nós hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos citá-la? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Podeis vos assentar. Dentro desta mensagem, Cristo é identificado o mesmo. Mombrano está citando aqui sobre o que algumas religiões, qual era a concepção, o entendimento que eles tinham a respeito de Jesus. Já parou você para pensar sobre isso? Quem foi Jesus? O que você pensa a respeito do Senhor Jesus Cristo? Mombrana diz aqui, ele foi a manifestação de Deus. Era Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele estava expressando o que o Pai era em si mesmo. Suas características, o que ele falava, seus assuntos, o que ele expressava, o que ele pregava, o que ele vivia. Ele estava expressando o que o Pai era em si mesmo. Expressando o que Deus era em si mesmo. Isso nos chama a atenção. No natural há muitas características que você herda pela sua genealogia. Não é isso? Algumas atitudes que você faz, aquilo que você pensa, algumas verdades que você tem acerca das coisas, é porque teu pai te ensinou. Algumas características de sua personalidade você herdou da tua mãe, do teu pai, do teu avô, da tua avó. Alguma coisa você herda. A tua altura, a tua feição, os teus valores, os teus princípios. Você expressa algo que vem pelo seu sangue, pela sua gene. Alguns bloqueios, algumas crenças. Pelo seu signo. Então você herda algumas características. E isso é do humano e você vai permanecer com isto. É lógico que no que tange ao contrário da palavra, Mombrana diz que o novo nascimento muda tudo isso. Eu estou dizendo de características humanas. Então veja, Jesus estava expressando o que o Pai era, as características de seu Pai. Ele disse, eu faço sempre o que agrada ao Pai, e eu e o Pai somos um. O Pai habita em mim. Quando me vedes, viste. Se eu estou falando é porque o Pai está mandando eu falar. Em outras palavras, ele expressou Deus, o Espírito, de tal modo nele, até que ele e o Pai não foi usurpação para ele ser a mesma pessoa.
Que diferença é ter um profeta, hein, irmãos? E não cair neste engodo aonde há uma divisão de personalidades. O Deus Pai age assim, o Deus Filho age assim, o Deus Espírito age assim. Cada um com uma personalidade diferente. Como seria este ser? Já imaginou você um corpo com 3 cabeças? Porque é uma personalidade diferente. Coisa estranha, não? Agora nós encontramos que alguns pensam que ele foi um filósofo. O irmão Branham afirma, ele foi um filósofo. Não há dúvidas acerca disso, mas ele foi mais que um filósofo. Eu estou lendo o parágrafo 64. Alguns deles pensaram que ele era profeta. Ele foi profeta, verdade, a Bíblia diz que ele foi, mas ele foi mais que profeta. O que você pensa a respeito de Jesus? Você, irmão, vocês que estão conosco pela internet. Alguns deles disseram, ele foi um professor. Nunca houve um homem que ensinasse assim. Ele foi um professor, mas ainda assim foi mais que um professor. Ou os professores hoje não aprendem com ele? Ou os sábios não aprendem com ele? Alguns deles dizem, ele foi um bom homem, mas ele foi mais que um bom homem. Ele foi um bom homem, mas foi mais que um bom homem. Mais que um bom filho. Mais que um bom irmão. Mais que um bom amigo. E quando tudo isso é somado, Mombrana diz, ele foi Deus. Que diferença de conclusão, hein? Quem foi Jesus? Deus. Assim, ele não foi nada menos, nem nada mais, ele não poderia ser nada mais naturalmente, mas ele foi Deus, manifestado em carne, crido no mundo, recebido em Deus, e senta-se à destra do Pai. Todo o poder em suas mãos. No princípio, isso foi quando o tempo começou, quando a eternidade se fragmentou, tornando-se tempo. A eternidade se fragmentou, tornando-se tempo. Após algum tempo, o tempo volta para a eternidade. Nós sabemos que isso acontecerá quando o pecado for finalizado por completo. Por meio do pecado, então, veio o tempo. E o tempo se finalizará quando o pecado se terminar. O tempo e a eternidade vão se juntar. Naturalmente, o tempo é eternidade também, mas tempo é um espaço atribuído, e é dessa maneira. A única coisa que sabemos são polegadas, jardas, milhas, nós diremos aqui centímetros, metros, quilômetros, é tudo que nós sabemos. E é dessa maneira, é a única maneira que sabemos, mas isto não é nada para Deus, ele não tem tempo, ele é sempre. Ele não atua pelo tempo. Na série Demonologia, o Mombrana chega a dizer, espíritos sedutores, se não me falha a memória, 120, que o maior inimigo de Deus na cura divina é o tempo. Porque é pelo tempo que o inimigo trabalha na sua mente. Você não foi curado hoje, já tem um mês, já tem um ano. Como que ele não trabalhava naquela mulher do fluxo de sangue após 18 anos? Porque o tempo, ele está aqui na sua frente, cada dia que passa você está mais velho, a doença persiste, é mais um dia. Abraão recebe a promessa do próprio Deus, mas para ele tomar posse daquilo foram 25 anos.
Era o tempo. E ele usa isso a favor do cristão. Ele é eterno. E ele é a única fonte de vida eterna que há. Como que ele usa o tempo a favor do cristão? Para que ele possa compreender aonde ele quer nos levar. Então, gradativamente, ele vai nos mostrando o que ele deseja. Ele não tem pressa. Se há um Deus que não tem pressa, é o nosso Deus. Nós, seres humanos, temos muita pressa, mas ele não tem pressa nenhuma. Ele tem o que ele já cronometrou em seu relógio, na palma da mão. Quando vier para acontecer, isto vai. Ele não estava preocupado se Sara, se Abraão creriam ou não. Ele deu a promessa e ele sabia que eles creriam. Não se importou se passasse 10, 20 anos. Você fala em paciência? Pensa em 25. Pensa em 120 anos. Pensa em 430 anos. Aí você começa a comparar do tempo que você está nesta mensagem. E você ouve falar de um arrebatamento? Ele é eterno. Ele é a única fonte de vida eterna que está em nosso Deus, nosso Pai. Ele próprio é eterno. Agora, portanto, se temos vida eterna, temos parte de Deus em nós. E Deus em nós, se Ele não está, então essa não é a única maneira em que você poderia ter vida eterna. Não é algo que foi manufaturado. Então, dado a você por algum credo, ou que você alcançou por experiência, que se tornou um homem melhor ou uma mulher melhor, não, é o próprio Deus em você. A religião quer mostrar algo diferente, irmão Emanuel. Quanto mais você estuda, então, você começa a melhorar e melhorar e melhorar. Não é isso? Na sua profissão, com a qual você exerce, você vai angariando, e nós queremos comparar isso com a nossa vida eterna. E não é assim. Não é pelo tanto que você conhece ou o outro não conhece. Não. É muito bom você conhecer sobre aquilo que você crê, é muito bom você ser convicto, é essencial que seja assim. Mas não é isso. É predestinação, é eleição. É lógico que naquela hora que o aperto vier, esse alimento armazenado dentro desta noiva é que vai fazer a diferença. Não é o conhecimento específico da letra, irmão. É o quanto do autor da letra que você carrega dentro de si. É a qualidade daquilo que você carrega, que você absorve, do que é dito pela mensagem, pela Bíblia, que você ouve pelo pastor no púlpito. É o quanto você consegue reter e colocar aquilo em prática na sua vida, é que faz a diferença. Porque ouvir e conhecer a mensagem, há muitos que a têm decorada até às vezes, mas não retém aquilo em sua vida e não pratica, é diferente. Conhecimento intelectual com a mensagem não combina com o que Deus sempre praticou na vida humana. Não. Nunca ele atuou com uma capacidade intelectual de algum bom líder. Os bons líderes que nós tínhamos no passado tiveram que se desprover de toda a sua capacidade. Ou Moisés não era altamente capacitado. Ou nós, para os gentios aqui, Paulo não era altamente capacitado. Mas necessitou-se de uma experiência com uma sarça, para que aquilo que Deus queria que ele dissesse, ele fosse dizer. Olha só, Deus vai julgar o mundo algum dia. E agora muitas vezes pessoas acham, elas têm suas ideias acerca do meio pela qual ele julgará o mundo. Ou não tem, ou você não tem ouvido. Não, ele vai julgar assim, assim, assim.
Agora, para nossos bons amigos católicos, se houver algum aqui, eles creem que Deus julgará o mundo pela Igreja Católica. Se julgar, qual Igreja Católica? Porque há muitas fases diferentes do catolicismo. Há uma Igreja Católica Romana e a Ortodoxa Grega e assim por diante. Bem, se ele julgá-lo pela romana, então a grega está errada. Se julgá-lo pela grega, então a romana está errada. Deste modo, se ele o julga pela luterana, a batista está errada. Se julga pela batista, a luterana está errada. Se julga pela pentecostal, então ambas estão erradas. Ele não vai julgar o mundo por nenhuma igreja, ele vai julgar a palavra. Ele não vai julgar a palavra por nenhum código ou nenhum credo. Ele vai julgar o mundo por Jesus Cristo, e ele é a palavra, Jesus é a palavra. Agora, como poderia isso ser? Deus, no princípio, atribuiu a sua palavra um tanto para cada era. Veja esse detalhe. Ele atribuiu a sua palavra um tanto para cada era. Aqui nós temos o quadro das 7 eras da igreja. Essa é a razão porque ele conhecia o fim desde o princípio. Em cada era houve uma profecia atribuída àquela era. Você pode abrir sua Bíblia aí comigo? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, para nós só firmarmos isso aqui que o Bruno está dizendo. Apocalipse capítulo 2, vamos aqui para a primeira igreja, a profecia para Éfeso. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e descobristes que eram mentirosos. Aqui está então a profecia para a era de Éfeso, que começou lá no ano 53. Você vai para o verso 8, você tem aí a segunda igreja, a igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja de Esmirna escreve isto: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Olha só a profecia para a era. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são sinagogas de Satanás. Uma parte para cada era da palavra e uma profecia. Verso 13. Aqui está para a igreja de Pérgamo. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, que fiel testemunha em mim foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, a profecia está aqui. Tem algumas coisas contra ti, Pérgamo. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Igreja de Tiatira, verso 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua perseverança. Agora no verso 20, tenho porém contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino ele engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Capítulo 3, vamos para a profecia à igreja de Sardes. No verso 4, no entanto, também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram, aqui já... Antes do verso 2, capítulo 1, no verso 1, capítulo 3. Isto diz o que tem 7 espíritos e as 7 estrelas, conheço as tuas obras. Tens nome de que vives, mas estás morto.
Vamos saltar aqui para a igreja de Filadélfia. Aqui a partir do verso 7 você tem a carta escrita à igreja de Filadélfia. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre. No verso 8, conheço as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Vamos agora para a última era onde se encontra cada um de nós. Você vê que ali tem o início em 1906, nós aprendemos isso domingo na escola dominical. O início da era pentecostal, não foi isso que aprendemos? Onde ela começou com aquele homem. Igreja de Laodiceia. Conheço as tuas obras, verso 15, que não és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. E em cada era houve uma profecia e ela se cumpriu ou não? Veja, olhemos então para a nossa. As pessoas hoje, elas são mornas ou não são? Determinadas? Mais ou menos. Irmão, você é um cristão? Eu vou. Como está lendo? Como tem sido escutar? Irmão, tá bom, mas e o que é de fato? Isso contaminou. Isto pegou. E se nós não nos precavermos, isto vai nos contaminando de ser aquele cristão mais ou menos morno. Eu vou no culto na quarta e vou no domingo. Irmão, acho que eu só vou na ceia mesmo. Irmão Morano prega a mensagem Amnésia. E ele conta da anestesia. Não é isso? Tá bom assim, vamos mais ou menos, uma vidinha mais ou menos. Um pai, uma mãe mais ou menos, um filho mais ou menos, um cristão mais ou menos. Não é isso a profecia acerca da nossa era morna? Voltemos aqui no parágrafo 88. Comumente as igrejas e assim por diante, os grupos de pessoas, todos tinham torcido tanto isto, que Deus enviava um profeta em cena. Agora sabemos que a Bíblia diz que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, apóstolos, pelos profetas, nesses últimos dias por seu Filho, Jesus Cristo. Nunca, o Deus imutável nunca muda a sua maneira de fazer as coisas. Deus tem uma maneira de fazer e Ele não muda de modo algum. Quando o homem pecou e caiu no jardim do Éden, e Deus fez uma maneira para aquele homem ser salvo. Ele nunca mudou sua maneira. Ele aceitou aquele homem baseado no sangue derramado de um inocente. Ele nunca mudou isso. Tentamos construir cidades como Nabucodonosor, tentamos ter organizações para fazer que todas as pessoas pertençam a um grupo, tentamos fazer que elas entrem nisso por instrução, tentamos tudo que é possível para fazer, e isto tem em sua totalidade falhado. Deus se encontra com um homem baseado em uma coisa, que é sob o sangue derramado. Esse é o único lugar em que ele alguma vez se encontrará com ele. Fora disso, você só está se esforçando em vão. (92) O Deus imutável, ele nunca muda sua maneira de fazer as coisas. Suas características provam que ele não muda. Ele nunca trata com grupos. Alguma grande, você diz, nossa grande organização, Deus a ignorará.
ele trata com o indivíduo, uma pessoa, porque você é só o indivíduo, você próprio. Não há dois narizes iguais, duas impressões digitais. Você é o indivíduo e Deus trata com você como indivíduo. Assim, em cada era, quando Deus atribui sua palavra para cada era, então quando essa palavra está pronta para ser manifestada, preste atenção nisso. E agora examine as Escrituras, não tome só a minha palavra. Quando esta palavra está pronta para ser manifestada, então Deus envia um profeta e revela a palavra a seu profeta. Quando a palavra estava para ser manifestada aos da igreja de Éfeso, ele envia Paulo e mostra a Paulo o que era a respeito daquilo que ele queria para cada era. Parte da sua palavra, parte da sua palavra, parte da sua palavra. Parte da profecia para Éfeso, ele mostra a Paulo, e Paulo revela aqueles que estão naquela era. Compreendem isso? Estão entendendo o que o Brando está dizendo? Parte da sua palavra para cada era, combinando com a profecia para cada igreja, o que ele mostrou a João na ilha de Patmos. A palavra do Senhor veio aos seus profetas. Um profeta é a quem? Aonde a palavra do Senhor veio, como nos dias de Noé, e os dias de Elias, e os dias de Moisés, e assim por diante, Jeremias, Isaías, e quem mais eu poderia dizer? Que ele vinha a isso, e eles manifestaram ou cumpriram essa palavra. Então Deus escolheu um profeta para aquele tempo, para aquela era, e mostra a ele o que ele deseja, ele cumpria aquilo que Deus desejava. E ele mostrava ao povo. Porém, ali também haviam aqueles que creriam naquela palavra, e eles naturalmente também manifestariam o que Deus exigia para aquela era. Porque Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Então, para a era de Éfeso, ele exige algo, mostra a Paulo algo, ele prega sobre aquilo, e aquelas pessoas deveriam estar enquadradas dentro daquilo para aquela hora, para aquele momento. Veja, aquilo era em parte. O que Paulo tinha era em parte, o que Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Pentecostais tinham, tudo era em parte, era parte da palavra. Agora veja, observe, assim você verá se estamos certos ou não nesses pensamentos. Agora veja, cada um de nós teria coisas, cada um de nós interpreta a Bíblia diferente. O metodista diz, deveria ser lida assim. O católico diz assim, o luterano assim, os pentecostais assim. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Deus interpreta a sua própria palavra. Deus não precisa de nenhum intérprete. Ele não precisa que nós interpretemos. Quando Deus faz uma promessa e a manifesta e faz que seja assim, essa é a interpretação dela. Deus disse no princípio, haja luz e houve luz. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Quando Deus disse haverá luz e a luz surgiu, isso interpreta a sua própria palavra. Ele disse, uma virgem conceberá e ela concebeu. Ele disse que derramaria o seu espírito nos últimos dias sobre toda a carne. E derramou. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Quando Deus esclarece a sua palavra a você, isso é dar a interpretação. Agora, quando Moisés veio, ele não poderia ter tomado a mensagem de Noé, tampouco Moisés poderia ter tomado. Ou Noé tomado a mensagem de Moisés, tampouco poderia Josué ter tomado qualquer de suas mensagens. Veja, cada um. Isaías não poderia ter tomado a de outro. Cada mensagem é para aquela era. E com a era em que estamos vivendo, quando essa palavra é interpretada, Deus declarando essa palavra e fazendo a palavra para essa era viver, dando a interpretação disso, isso é Deus em Cristo manifestando. Mombrana faz uma pergunta, está vendo? Porque Cristo é a palavra, e quando a palavra é manifestada, isso é Cristo em cada era então. Então era Cristo com Paulo, com Irineu, com Martim, com Columba, com Lutero, com Wesley e com os seus
com aqueles que creram nele. Se era Cristo lá atrás, não seria Cristo hoje? Foi Deus que esteve em José. O caráter de José tipificou Cristo exatamente. Ele nasceu no tempo de todas as grandes igrejas ali com seu pai. Seus irmãos o aborreciam porque ele era espiritual. Ele tinha visões e podia interpretar sonhos. Seus irmãos o aborreciam sem causa. Se essa não fosse exatamente a razão por que aborreceram Jesus. Eles manifestaram aquilo que era exigido deles para a era de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, parte. Agora para nós, irmãos amados, a exigência é um pouquinho maior. Nós temos um profeta, a profecia, que restauraria. Mateus 17:11, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Tudo aquilo que era em parte lá, parte da palavra lá, se reuniria em parte. Toda a parte aqui e seria um todo. Se Satanás tem aperfeiçoado e juntado tudo o que ele pegou para despejar tudo nesta última era, Deus também não ajuntaria tudo o que ele tinha e colocaria aos eleitos desta era? E estes eleitos também não expressariam toda a palavra que é exigida para esta era? Há uma profecia que ela seria morna, correto? Sim ou não? Sim. Mas os eleitos seriam mornos? Ele está falando da era, ele não está falando aqui dos eleitos. Aleluia. Há uma diferença. Muito embora você faz parte da era, mas isto não tem contaminado o cristão e o eleito. Aleluia, você vive em uma era diferente, na era do Espírito Santo. Você não se alimenta do mesmo maná que a era se alimenta, que este mundo, o cosmos se alimenta, ou então há algo errado. Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Qual tem sido então a nossa comida? Lógico que ele está falando aqui de uma alimentação espiritual, aquilo que nutre a sua alma. Irmãos, saber que os eleitos que viveram na era de Éfeso com Paulo, expressaram aquilo que Paulo tinha, é muito bom. Mas veja, eu estou expressando o que Deus exige de mim para esta era, porque Cristo é identificado o mesmo. E eu estou identificando a quem hoje, nesta era. A palavra então vem ao profeta, e ele revela o que ele exige para aquela era. E aqueles eleitos creem naquilo, expressam aquilo. Isto então nos chama a atenção. Estamos expressando o que Deus exige para esta era? Por quê? No final do capítulo 3, há algo que acontece. No capítulo 4, depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. A conclusão de todo o trajeto, de toda a história do ser humano se conclui neste capítulo. Pensa nisso? Toda a história aqui, para aqueles que almejam participar da primeira ressurreição, para aqueles que almejam serem arrebatados, transformados, cumprirem 1 Coríntios 15, 51, se encerra aqui neste capítulo. No capítulo 4, você tem o arrebatamento. A hora chegou, irmãos, para que essa noiva expressasse o que era exigido dela para este tempo. Estamos nós
prontos para expressarmos aquilo que Deus deseja de nós nesta era? Estamos, Senhor. Aqui há uma igreja que está pronta para mostrar a estas pessoas que há um Deus que vive hoje e que há uma mensagem que restauraria tudo que foi perdido lá atrás. Pensa nisso? O que eles perderam foi restaurado para esta noiva ômega. E ela expressaria o que estava nos pensamentos de Deus para esta era. Deus pensou, na era de Éfeso vai ser isso, isso e isso. E aquilo aconteceu. Ou não aconteceu. O que foi para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia aconteceu. Ou não está acontecendo? Há alguém que está expressando o que Deus pensou lá. O que Deus pensou acerca deste momento está acontecendo. Se não está acontecendo comigo, então eu devo me aperceber, porque com alguém está acontecendo. Porque se é uma profecia, ela tem de ser cumprida. Amém? Amém. Vamos lá, irmão Tiago. Um abraço a todos vocês, irmãos, pela internet. Irmão Hinaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Ricardo e família em Jaú, São Paulo. Irmã Milza e família em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Sara Almeida em Taguatinga Norte. Irmão Edilberto em Glicério, São Paulo. Irmão José Corrêa, irmã Febe, irmão Lucas, irmã Giovana em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmã Noemi Duarte, Asa Norte, Brasília. Irmão Francisco e irmã Luzinete em Glicério, São Paulo. Irmão Isaac e família em Curitiba, Paraná. Irmão José Milton e família em Sertãozinho, São Paulo. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Geraldo Borba em Gama, Distrito Federal. Irmã Carla e família em Novo Gama, Goiás. Irmão José Rufino em Sol Nascente, Lusiânia, Goiás. Irmão Elias Gomes, irmã Vânia em Jardim-Gá, Goiás. Irmã Ildevânia, irmã Rosário em Teresina, Piauí. Irmão Eliseu em São José dos Campos, São Paulo. Um abraço, meu amigo. Irmão Manuel e família em Drolina, Goiás. Irmão Marcelo Mesquita e família em Valparaíso, Goiás. Irmão Isaac e família em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmã Ana Rebeca em Novo Gama, Goiás. Irmã Ivone Maria em Novo Gama, Goiás. Irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmão João Leite, irmão Agostinho em Jardim-Gá, Goiás. Irmã Nilva Alves em Taguatinga, Distrito Federal. Acho que era a irmã que estava lá ontem, não era? Na vendinha. Nós tivemos alguns visitantes, amigos ali da irmã Nice Cunde. Irmã Edneia Costa e família em Jardim-Gá, Goiás. Irmão José Inácio e família em Novo Gama, Goiás. Irmão Leonardo Leite em Ceilândia, Distrito Federal. Irmã Esther Rita em Jardim-Gá, Goiás. Irmão Valdemar Dourado em Jardim-Gá, Goiás. Irmão Magno e família em Valparaíso, Goiás. Irmão Guilherme em Gama, Distrito Federal. Irmão José Orneide em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Daniel Alves em Santa Maria, Distrito Federal. Irmão José Cassiano e família em Jardim-Gá, Goiás. Irmão Douglas e irmã Ana em Ocidental, Goiás. Irmã Daiane em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Irmã Luzinete Barros em Santa Maria, Distrito Federal. A todos vocês que não notificaram seus nomes, que Deus, em sua imensa graça, possa ter atingido vossas almas também. Nós temos o nosso programa radiofônico de domingo a sexta-feira, do meio-dia às 13 horas, pela Rádio Redentor AM 1110. Do meio-dia às 13 horas. Aos sábados, é das 7 às 8 da manhã. Pela nossa página, você tem diariamente ao meio-dia. Diariamente ao meio-dia o programa Fé para Vencer. Todos os nossos cultos, trabalhos estão ali em nossa página. Você pode acessar e rever os cultos. Escolinha das crianças, escolas dominicais, culto dos jovens, os domingos à noite, terças-feiras aqui em Taguatinga, culto de oração na quarta-feira, sexta-feira no Pedregal e aos sábados aqui.
Ou seja, todos os trabalhos que são realizados está ali em nossa página. Né? Só você ir ali na seção cultos e você vai ter ali todos os dias. Você escolhe para rever. Comendo, se alimentando disto. Vamos ficar em pé? Diácono irmão José Ricardo, vamos aqui orar para nós encerrarmos. Não veio nenhum pedido de oração, mas se você tem algum pedido, seja aqui no tabernáculo ou pela internet, levante uma de suas mãos e Deus atenderá a teu pedido mediante a tua fé. Vamos orar com o diácono irmão José Ricardo. Senhor Deus e nosso Pai, nós estamos agradecidos, Pai, por mais este culto, Senhor, que o Senhor nos deu nesta noite, Senhor. Oh, Pai, saiu daqui muito agradecido, Pai. Foi tão bom ouvir essas verdades, Senhor, que nós precisamos a cada dia ter a certeza e aonde estamos firmados, Senhor. Oh, Deus, alguém enfermo que esteja aí precisando, Senhor, nós apresentamos a Ti, Pai. Toma, meu Pai, as dores, as causas toma as cargas de nós, meu Pai. Toma em Tuas mãos, Senhor. Livra de todo mal, Senhor. Fortaleça a fé do fraco, Senhor. O oprimido. Que Tu possa dar a cura, Pai. Possa dar a libertação, Jesus. Conceda isso, Pai. E nos abençoe nosso retorno, nossos lares. Obrigado mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu Te agradeço. Amém. Amém. Se você pode estar, esteja amanhã ali no Pedregal, culto maravilhoso de oração. E aqui até sábado próximo, que é Santa Ceia, né? Santa Ceia do Senhor, aqui em Taguatinga, sábado próximo, a partir das 18 horas. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Onde quer que seja, com Jesus irei. Ele é meu bendito Salvador e Rei. Seja para a guerra, para a batalha, seja para a campina, para semear. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Onde quer que seja com meu Salvador, diz o coração que sente o seu amor. Perto dele sempre bem seguro vou. Onde quer que seja, pois contente estou. Onde quer que Deus me mandar, perto do meu Salvador eu quero andar. Seja, pois, pra onde quer que me levar, acharei com ele ali meu doce lar. Onde quer que seja, sempre